Evolução é um mistério. Nos dizem que todos viemos dos macacos, mas não dos mesmos macacos que vemos andando por aí hoje. Também nos dizem que tudo muda ao longo do tempo e, no entanto, ainda existem criaturas ao nosso redor que sobreviveram inalteradas por milhões de anos, como um elo vivo e respirante com os dinossauros. Você pode considerar essas criaturas os sobreviventes supremos. Provavelmente estarão aqui muito depois de nós, humanos, nos extinguirmos. Vamos descobrir quem e o que são essas criaturas. Formigas dinossauro. No termo, se é uma palavra difícil de dizer, então vamos chamar essas formigas raras e preciosas, pelo apelido de formigas dinossauro. Levamos um tempo para notar que elas existiam. Elas vivem apenas na Austrália, e só foram descobertas em 1931. Estudando-as, sabemos agora que podem ser rastreadas até a Era Cretácea, o que as torna uma espécie com pelo menos 74 milhões de anos. Elas podem ter sobrevivido tanto tempo porque são ótimas em se esconder. Após a descoberta inicial, exploradores e cientistas saíram à procura delas novamente, mas levaram 40 anos para encontrar outra colônia. A cidade onde foram encontradas novamente, Poochara, pode ser a única cidade no mundo com um turismo baseado em formigas. Amantes de insetos e pesquisadores, vêm de todo o mundo para estudar as formigas dinossauro de perto, e há estátuas delas nas ruas. Dragão de Komodo. Além de ter um dos nomes mais legais no reino animal, o dragão de Komodo é também uma das espécies de répteis mais longevas do mundo. Você pode encontrar dragões de Komodo em várias ilhas da Indonésia, e eles podem crescer até 3 metros de comprimento. Na natureza, eles podem ser criaturas bastante selvagens, caçando cervos para se alimentar, e há vários incidentes de ataques a humanos que se aproximaram demais. Podemos afirmar com segurança que os dragões de Komodo existem em sua forma atual há pelo menos 4 milhões de anos, mas isso não faz justiça a eles. Você pode rastrear sua espécie-mãe há pelo menos 40 milhões de anos, e tudo o que realmente mudou foi que eles se mudaram da Austrália para a Indonésia quando os continentes colidiram há muitos e muitos milhões de anos. Peixe-dragão. Existe uma espécie de peixe flutuando ao largo da costa da África, que pode conter pistas sobre como a vida se moveu para fora dos oceanos. Eles são chamados de Polypterus senegalus, mas as pessoas gostam de chamá-los de enguias dinossauro ou peixes-dragão. Na verdade, o peixe não é exatamente uma enguia ou um dinossauro, mas vem do período certo. Você pode rastrear esses peixes-dragão até a Era Carbonífera, cerca de 400 milhões de anos atrás. O que separa os peixes-dragão das enguias é sua pele grossa e escamosa. As enguias não têm escamas, mas para os peixes-dragão, elas funcionam como uma armadura, defendendo-os dos predadores. Talvez seja por isso que ainda estão por aí. Eles também podem andar em terra. Parece inacreditável, mas os peixes-dragão têm fortes barbatanas peitorais, que podem usar para se manterem eretos, e pulmões primitivos para respirar ar. Contanto que sua pele permaneça úmida, eles podem ficar fora da água indefinidamente. Tubarão branco. Todo mundo conhece os grandes tubarões brancos. Eles serviram como monstro do filme Tubarão e são criaturas aterrorizantes. Eles são enormes em tamanho, podendo crescer até 6 metros de comprimento e pesar até 1.900 quilos, tornando-os um dos maiores peixes do mar e um dos maiores animais do mundo. Eles também são incrivelmente antigos. Podemos dizer com certeza que eles têm pelo menos 16 milhões de anos, pois encontramos fósseis de tubarão branco dessa época. Na verdade, eles são apenas versões um pouco menores do megalodon, um tubarão ainda mais pré-histórico que pode ser rastreado há 23 milhões de anos. A maioria dos cientistas acredita que os megalodons estão extintos, mas há alguns vídeos que parecem mostrar que eles ainda estão vivos e bem em nossos oceanos hoje. Lembre-se de que exploramos menos de 5% dos mares da Terra. Qualquer coisa pode estar lá, escondida sob a superfície, esperando para ser redescoberta. Tudo o que precisamos é do equipamento certo e de alguns exploradores muito corajosos. Aranha de seda dourada. Se você tem medo de aranhas, olhe para o lado agora. Existem muitas espécies de aranhas que estão no planeta há mais tempo do que nós. Nos perguntamos se os homens das cavernas tinham medo quando encontravam uma tecendo uma teia no canto de suas cavernas. Poucas aranhas são capazes de tecer teias maiores ou mais bonitas do que a tecedeira de seda dourada. Até seu nome é um elogio às suas habilidades de tecelagem, mas também é conhecida como aranha-banana ou aranha de madeira gigante.
As aranhas são membros da família Nepila, que tendem a viver na América do Norte ou do Sul e têm feito isso por entre 13 e 37 milhões de anos, dependendo de quem você escuta sobre seu passado. Elas são ligeiramente venenosas e podem pegar presas várias vezes maiores do que elas. Uma aranha-banana foi observada comendo lentamente uma cobra marrom de meio metro de comprimento na natureza. Pelicanos. Quando tudo funciona, não há motivo para mudar. Pelicanos são aves aquáticas que podem viver, voar e nadar perto da água, e têm um enorme bico que lhes permite pescar suas presas. Isso tem funcionado para eles por 30 milhões de anos e provavelmente continuará funcionando por muito tempo. Pelicanos se expandiram para viver em todos os continentes do mundo, exceto na Antártica. Na verdade, a única ameaça que já enfrentaram veio de nós. Pesticidas que os humanos inventaram, incluindo o diclorodifeniltricloretana, envenenaram a oferta de alimentos dos pelicanos vivendo na América do Norte e arredores, impactando dramaticamente seu número. Felizmente, eles estão se recuperando agora. Ornitorrinco. Você nunca confundiria o ornitorrinco com qualquer outro animal. Eles são tão incomuns que, quando o primeiro corpo de um ornitorrinco foi descoberto em 1799 e apresentado aos cientistas, eles pensaram que era uma farsa. Para eles, parecia que alguém tinha costurado vários animais diferentes para parecer outra coisa. Mas o ornitorrinco é muito real e vive na costa leste da Austrália. Nunca diga a um ornitorrinco que ele parece estranho, pois eles têm um esporão venenoso que pode causar dor extrema aos humanos. O ornitorrinco é uma criatura solitária. Não só vive em uma pequena parte do mundo, mas também é o último de seu tipo. Ele fazia parte de uma família de animais semelhantes, todos os quais morreram, exceto o humilde ornitorrinco. Isso o torna o último sobrevivente de uma espécie que pode ser rastreada há cerca de 60 milhões de anos, até o início da Era Paleocena. Ouriço do mar. Se você nunca encontrou um ouriço do mar antes, poderia ser perdoado por pensar que era apenas uma planta na água. Seria um erro perigoso pegá-lo, pois são criaturas vivas com picadas mortais. Na verdade, uma picada de ouriço do mar não tratada pode ser muito perigosa. Se isso acontecer com você, sempre procure um médico imediatamente. A palavra ouriço vem do latim antigo para Diogo ouriço, e é assim que os ouriços do mar receberam seu nome. As pessoas pensavam que eles pareciam ouriços do mar. Seus espinhos venenosos atuam como mecanismo de defesa enquanto rastejam pelas rochas ao longo do fundo do mar, comendo qualquer coisa que encontrarem pelo caminho. É uma vida que eles têm vivido quase completamente inalterada por cerca de 485 milhões de anos. Tatu. Entre a tartaruga e o ouriço está o tatu. Essa criatura distinta parece ter pegado um pouco de ambos os animais, embora você também pudesse dizer que parecem um rato blindado. Tatus têm vivido no continente americano por cerca de 60 milhões de anos. Eles são criaturas pacíficas. São animais escavadores com visão muito fraca e se alimentam apenas de insetos e larvas. Eles não incomodam os humanos de forma alguma. Apesar disso, um homem no Texas, em 2015, tentou atirar em um tatu que encontrou em sua terra. A carapaça do tatu era tão grossa que a bala ricocheteou e atingiu o atacante no rosto. O tatu saiu completamente ileso. Triops. O camarão girino, ou Triops cancriformis para dar seu nome correto, é uma criaturinha que existe há muito tempo. Graças ao estudo de fósseis, sabemos que eles existiram exatamente como são, sem qualquer mudança, por 200 milhões de anos. Isso os leva de volta à Era Triássica. É uma maravilha que tenham sobrevivido tanto tempo, dado alguns de seus hábitos. Apesar de terem barrigas vermelhas que os tornam visíveis para os pássaros, eles muitas vezes nadam muito perto da superfície da água e se tornam presas fáceis para predadores. Além disso, se estão com fome e não há outra comida por perto, eles se tornam caníbais e começam a comer uns aos outros. Talvez não estejam por aí por muito mais tempo. Monoplacofora. Em 1952, uma espécie de criatura há muito considerada extinta foi redescoberta acidentalmente durante uma expedição de pesca mexicana. Ao lançar suas redes, os pescadores trouxeram a bordo uma forma de molusco chamada neopilina. Sendo experientes com o que há no oceano, os homens perceberam que isso não parecia com nenhum molusco que já tinham visto antes. Quando um especialista examinou, ele percebeu algo incrível. Era um monoplacofora, uma espécie de molusco que data de quase 550 milhões de anos e só havia sido encontrada como fóssil. De alguma forma, eles sobreviveram até os dias atuais.
Esses tipos de moluscos são muito importantes para os pesquisadores que estudam a evolução. Mesmo sendo tão antigos e primitivos, eles têm rins, intestinos e nervos, os blocos de construção para formas de vida mais avançadas que surgiriam milhões de anos depois. Gar de jacaré. Dando uma última viagem à água, encontramos o gar de jacaré. Imagine um jacaré que vive debaixo d'água e você terá uma ideia clara. Esses enormes peixes são nativos da América do Norte e podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. Como seus primos terrestres, têm dentes afiados como navalhas. Você não gostaria de cruzar com um deles. Uma vez considerados peixes incômodos em algumas partes da América, era erroneamente pensado que estavam colocando em risco os peixes de caça, que são os tipos de peixes que os pescadores caçam. Por isso, foram alvos de eliminação por um tempo, até que foram melhor compreendidos. Ainda bem que percebemos nosso erro antes que fosse tarde demais. Se tivéssemos exterminado, teríamos destruído uma espécie com mais de 100 milhões de anos. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até breve.